Bem, companheiros, neste módulo nós vamos falar um pouco das chamadas normas parlamentares, que são, em última análise, os procedimentos e cuidados que nós devemos ter em Lions para preservar os direitos e deveres de todos os companheiros leões durante as assembleias leonísticas, seja em nível de clube, distrito, distrito múltiplo e até mesmo em nível internacional. É fundamental que cada um de nós conheça bem essas regras. Não apenas o presidente da sessão, mas todos os participantes devem conhecer as normas que regem as nossas reuniões. Eu costumo dizer que as regras de Robert, ou do inglês Robert's Rules of Order, são a grande cabeça de bacalhau em Lions, ou seja, todo mundo sabe que existe, mas poucas pessoas puderam ver e acompanhar e conhecer de perto. Para isso, nós vamos abordar mais incisivamente esse tema, discutindo um pouco dos princípios gerais e da história desse conjunto de normas e como essas normas afligem a direção dos trabalhos de uma reunião. E principalmente o encaminhamento dos debates quando os leões estão reunidos. Vamos procurar também conceituar algumas proposições utilizadas nas nossas assembleias, observar o fluxograma de tramitações dessas proposições e, finalmente, observar como esse conjunto de normas determina a definição de demandas dentro do leonismo. Há milhares de anos, os seres humanos vêm deliberando em grupo, e através de inúmeros processos, com tentativas e erros, algumas boas práticas foram estabelecidas. Nos mais diversos segmentos da sociedade contemporânea, podemos observar que as reuniões ainda são um importante instrumento de interação social. E nem mesmo a distância física entre as partes, especialmente nos dias de hoje com a internet, tem conseguido impedir esta prática tão saudável. O livro de procedimentos parlamentares, intitulado Robert's Rules of Order, ou Regras de Robert, é a principal referência para a normatização coletiva de condutas em reuniões, e vem sendo rotineiramente adotado, embora alguns outros documentos tenham precedido o seu aparecimento. A primeira tentativa de selecionar ou normatizar procedimentos para reuniões foi publicada no Jornal do Parlamento Inglês, Journal of the House of Commons, já no período entre 1547 e 1623. Thomas Jefferson se baseou nesses documentos para desenvolver o seu Manual de Práticas Parlamentares, Manual of Parliamentary Practice, em 1801, que foi então utilizado pelo Senado e Câmara de Deputados nos Estados Unidos para a condução dos seus trabalhos internos. Outro trabalho pioneiro foi publicado por um advogado americano, que se tornou conhecido como o Manual de Cushing, na segunda metade do século XIX. Esses, então, são alguns documentos importantes que chegaram ao desenvolvimento das regras de Robert. Bem, aí então vem a primeira pergunta. Quem foi esse tal de Robert? O nome inteiro dele era Henry Martin Robert. Era americano, um engenheiro, e chegou ao posto de general do exército americano. O seu interesse pelos procedimentos parlamentares começou em 1863, quando ele foi convocado a presidir uma reunião da sua igreja, e pôde perceber a complexidade das ações e o caos que se instalava quando as pessoas se reuniam. Ele se sentiu extremamente frustrado e incapaz de dirigir aqueles trabalhos, e então decidiu estudar e compreender o funcionamento das reuniões. Após alguns anos de estudo, ele desenvolveu uma normatização que procurou adaptar as regras e práticas do Congresso, baseando-se nas publicações de Jefferson e Cushing. Em 1876, ele publicou, então, finalmente, um manual de bolso com regras de ordem para assembleias deliberativas. E desde então, houve várias revisões, sendo a mais recente de 1990. Dentre as muitas publicações sobre o tema, as regras de Robert são, sem dúvida alguma, a mais importante referência
para direcionar assembleias nos diversos segmentos da sociedade contemporânea. Esta é a capa do livro Robert's Rules of Order, já na sua 10ª edição, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Esse livro pode ser adquirido nas melhores livrarias. Nós não tivemos acesso até o momento a essa publicação em português, mas o texto completo da última edição em inglês pode ser acessado pela internet nesse endereço que vocês veem na tela. De acordo com o artigo 9º da 5ª seção dos regulamentos de Lions Internacional, que fala sobre regras de ordem e de procedimento, as regras de Robert foram adotadas oficialmente como um guia para normatizar as reuniões de Lions e devem, portanto, ser observadas na elaboração dos nossos códigos de conduta. Mas nós sabemos que, onde quer que os leões estejam se reunindo, existe uma precedência dos documentos e, com certeza, a Constituição Federal e legislações estaduais e municipais estão acima dessas regras de Robert, da mesma forma que os estatutos e regulamentos da própria Associação Internacional, dos distritos e dos clubes, assim como os manuais de procedimentos, também devem ser observados. Em todos os casos onde houver omissão por parte destes documentos superiores, os procedimentos parlamentares de Robert deverão ser observados e nós sabemos que todos esses documentos superiores também foram construídos, foram redigidos baseando-se nas regras de Robert, como é uma conduta praticamente unânime na sociedade contemporânea. Antes de comentarmos os procedimentos parlamentares, é preciso compreender a sua importância no leonismo e por que essas regras de Robert foram adotadas oficialmente pelo nosso movimento. Como dizia George Crocker, a menos que o objetivo de uma lei seja compreendido, será muito difícil aprendê-la e ainda mais difícil será colocá-la em prática. Para começo de conversa, é preciso responder à seguinte questão: por que os leões se reúnem? Bem, nós vivemos em uma sociedade de reuniões, onde as pessoas se encontram por acreditarem que esta é uma forma eficiente de comunicar informações, encontrar soluções e promover o envolvimento de todos. Especificamente no leonismo, esses objetivos se materializam em conhecer o movimento, estimular o companheirismo, avaliar as necessidades comunitárias, planejar e executar ações de serviço e proporcionar espírito de liderança com oportunidades iguais de participação. E aí vem a segunda pergunta: o que promove eficiência nas reuniões? Para que uma reunião de Lions seja bem-sucedida, em qualquer que seja o seu nível, é preciso garantir que os objetivos do grupo sejam alcançados, preservando-se os direitos de todos pela observância dos deveres de cada integrante do sistema. Assim como em todo jogo, as regras devem ser do conhecimento de todos, e o seu cumprimento é fundamental para que todos tenhamos oportunidades iguais, e principalmente para que todos tenhamos capacidade igual de participação nas discussões. Bom, companheiros, nós já sabemos então que as regras de Robert devem ser utilizadas na condução das reuniões de Lions. Entretanto, a formalidade do processo dependerá do escopo de cada reunião. É lógico que não dá para comparar uma reunião de clube com 20 ou 30 companheiros com uma reunião na convenção internacional com 20.000 pessoas participando. Assim, alguns fatores precisam ser observados de perto, como, por exemplo, o número de participantes da reunião e a representatividade de cada um deles, os objetivos dessa reunião e o nível de atuação estatutária deste encontro. Ou seja, todos esses fatores vão ser levados em conta para que o índice qualitativo da discussão seja norteado de acordo com cada tipo de reunião, com cada nível de atuação leonística.
O importante é frisar que, mesmo com todas essas diferenças possíveis, os princípios fundamentais dos procedimentos parlamentares devem ser respeitados e focalizados de acordo com o escopo de cada uma das reuniões leonísticas. Judith Martin disse que não existe senso comunitário sem regras. E o próprio Henry Roberts disse que o objetivo das suas regras é justamente auxiliar uma Assembleia a completar o trabalho para o qual foi designada da melhor maneira possível. Existem dois conceitos básicos que sustentam os procedimentos parlamentares e estão listados no texto das regras de Roberts. O primeiro deles diz que justiça e cortesia são direitos e deveres de todos. Então, em reuniões de Lions, é preciso que haja sempre justiça e cortesia. E o segundo conceito é justamente o contrapeso dos direitos e deveres. Esse contrapeso diz que a maioria deve decidir, sempre. A maioria decide. Porém, a minoria deve ser ouvida. Ou seja, aquelas opiniões menos frequentes não podem ser desprezadas. E, finalmente, as ausências devem ser protegidas. Não é justo tomarmos condutas, sendo que algumas pessoas não puderam se manifestar. Então, esses três itens, no segundo conceito, são importantes. A maioria decide, a minoria deve ser ouvida e as ausências devem ser protegidas. Esses são, então, os princípios gerais que norteiam os procedimentos parlamentares. O sucesso de qualquer assembleia ou reunião depende fundamentalmente da presidência dos trabalhos. O presidente de uma reunião ou de uma assembleia deve ser o facilitador que favorece a coesão, oferece sugestões quanto à forma de abordar o problema e espera até haver acordo quanto à exposição de um processo particular. Este facilitador ideal deve ser neutro com relação aos tópicos. Ele não expressa opinião pessoal. É afável, aberto e interessado. Cria um ambiente seguro para que todos possam se expressar. Assegura que todos também possam ser ouvidos. Impede interrupções e críticas. Solicita clarificações quando necessário. Presta atenção a cada uma das pessoas presentes. Mantém o foco num tópico de cada vez. Certifica-se de que a discussão está progredindo e está sempre atento ao tempo. Impele o grupo a chegar a conclusões. Enfim, verifica sempre se os participantes estão de acordo com aquilo que está sendo realizado. As regras de Robert foram feitas para mediar o confronto de ideias e posições. Elas asseguram direitos e deveres que, por sua vez, evitam que manobras desleais sejam adotadas por alguns em detrimento de outros. Para se atingir eficiência nas reuniões, é fundamental se preservar o foco nas discussões. A pergunta é: sobre o que estamos falando? Em primeiro lugar, a agenda oficial da reunião deve ser respeitada e mantida como foi previamente divulgada. Caso a Assembleia deseje alterar a ordem dos trabalhos, é necessária uma votação favorável com 3/4 do quórum presente. Da mesma forma, é importante esclarecer o assunto que está em discussão, certificando-se de que todos se mantenham fiéis ao tema. Caso seja necessário, o presidente deverá intervir, entre outros, coibindo contribuições não pertinentes, redirecionando a discussão ao foco principal e propiciando, finalmente, um ambiente propício a que comentários pertinentes sejam convenientemente emanados durante a discussão. Outra questão fundamental é assegurar o direito à manifestação. A pergunta agora é: quem está com a palavra? Determinar claramente quem está com a palavra é vital para se manter o controle nos debates. O orador não deve ser interrompido a menos que haja uma questão de relevância.
Formas de solicitação ordenada da palavra devem ser antecipadamente esclarecidas. O presidente deve assegurar uma justa atenção a cada requisitante, sendo que a relevância dos temas deve ser monitorada pelo próprio presidente. Essa preocupação já era expressa no Manual de Normas Parlamentares do Thomas Jefferson, lá em 1801, onde se dizia o seguinte: ninguém deverá atrapalhar o outro no seu discurso, seja com assovios, tosses ou cuspes. Olha só que coisa. Bom, o tempo para as manifestações deverá ser previamente indicado e respeitado pela Assembleia. E a discussão não será encerrada sem que todos tenham tido as mesmas oportunidades. Nenhum orador deverá falar pela segunda vez antes que todos tenham tido a sua oportunidade de falar pela primeira vez. Deverão ser coibidas alusões e ataques pessoais, e para isso, o orador deverá sempre se dirigir ao presidente da Assembleia durante o seu discurso. Resumindo esse ponto, companheiros, que é especialmente importante por uma questão de justiça, quem conduz a reunião não pode, de forma alguma, fazer aquilo que nós estamos acostumados a ver em algumas reuniões. Bem, companheiros, pelo adiantado da hora, está encerrada a discussão, vamos passar para a votação. Veja, se todos não tiveram a oportunidade de se manifestar de forma igual e equânime, não se pode passar para a votação. Se você tem pouco tempo para dispor, disponha, 20, 30 segundos para cada companheiro, ou um pouquinho mais, mas não deixe um companheiro falar durante 15, 20 minutos e depois corte a palavra do outro companheiro que não chegou a falar em 30 segundos. Isso é fundamental para que a sua reunião tenha credibilidade e que, principalmente, a eficiência na condução dos trabalhos aconteça de forma clara e fluente. Recapitulando, então, alguns tópicos importantes no que se refere à distribuição da palavra numa reunião, é preciso definir um limite justo de tempo antecipadamente, igual para todos, não encerrando jamais a discussão antes de que todos tenham tido direito à palavra. Falar pela segunda vez somente após todos terem usado da palavra. E lembre-se que se alguém falar pela segunda vez, todos deverão ter também essa oportunidade. A fim de se coibir alusões e ataques pessoais, deve-se estimular que o orador, quem estiver com a palavra, sempre se dirija ao presidente. Dessa forma, nós conseguimos coibir alusões e ataques pessoais. Vejam então, companheiros, que as regras ou os procedimentos de Robert, eles servem para prevenir vantagens injustas e oferecer às minorias uma chance de lutar. Isso foi dito por Eliot em 1938. Bem, as regras de procedimento em Lyons indicam que os sócios devem apresentar as suas manifestações através das chamadas proposições, mais comumente conhecidas como moções. Em nível de clube, isso é mais tranquilo, mas principalmente a partir do nível distrital, essa sistemática de relacionamento se torna cada vez mais indispensável e costuma gerar grandes confusões pela falta de domínio de tais procedimentos. Muitos sócios chegam a se sentir frustrados por não conseguirem colocar adequadamente as suas aspirações e até mesmo ficam irritados com aquilo que classificam de burocracia no leonismo. É um papel fundamental das nossas lideranças procurar estabelecer a melhor compreensão desse processo por todos os leões, evidenciando o caráter positivo desses procedimentos à medida em que garantem a participação equânime e justa de todos os interessados. Vamos iniciar procurando conceituar o que é uma proposição e o que é uma moção. Vejam, proposição é toda matéria sujeita à apreciação e deliberação de uma assembleia e poderá ser apresentada por escrito ou verbalmente. Então vejam que proposição é uma coisa muito ampla. E moção, o que é uma moção? Veja, moção é toda a proposição que exige a manifestação do plenário para a sua deliberação. Então nós vemos que toda moção é uma proposição, mas nem toda proposição é necessariamente uma moção. Porque para ser moção é necessário que haja
o que exija-se a manifestação do plenário para a sua deliberação. Basicamente, nós podemos classificar as moções em 5 tipos: resolução, recomendação, indicação, tese e emenda. Vamos agora, então, abordar cada uma dessas classificações isoladamente. Primeiro, a resolução. O que é a resolução? É a proposição que estabelece medidas de interesse geral a serem cumpridas com a adoção em caráter obrigatório. Já a recomendação é a proposição em que são sugeridas ou recomendadas medidas de interesse geral que não se enquadrem como resolução, ou seja, sem o caráter da obrigatoriedade. Já a indicação é a proposição, ou seja, uma moção específica que indica candidatos a cargos eletivos, cidades a sediarem reuniões e ainda a criação ou desdobramentos de distritos existentes de acordo com os estatutos vigentes. Essa, então, é a indicação. A tese é uma proposição, também uma moção específica, que versa sobre uma matéria definida e deverá ser defendida em plenário pelo autor. Então, a tese, normalmente, tem uma apresentação um pouco mais extensa e deverá ser defendida com um tempo um pouco maior, não apenas com uma leitura simples, ou como acontece nas moções anteriormente descritas. Bem, e a emenda? O que é a emenda? A emenda é a proposição que altera a moção. Ela pode ser classificada como aditiva, supressiva, modificativa e substitutiva. Vamos falar sobre cada uma dessas emendas, então. O que é a emenda supressiva? É uma proposição que sugere a eliminação de parte do texto original de uma moção. Como o nome já diz, emenda supressiva propõe que se suprima ou se elimine parte do texto. Já a emenda substitutiva é uma proposição que sugere uma nova redação ao texto original de uma moção, alterando o seu conteúdo. Então, como o próprio nome diz, ela substitui o texto original, alterando o seu conteúdo. Já a emenda modificativa é aquela proposição que sugere uma nova redação ao texto original de uma moção, sem alterar o seu conteúdo. Portanto, ela modifica o texto sem alteração no conteúdo. E, finalmente, a emenda aditiva, que é uma proposição que acrescenta palavras ou expressões ao texto original de uma moção. Ela adiciona coisas novas, palavras ou expressões ao texto original. Mas aí então vem a pergunta: por que é importante classificar as emendas em supressiva, substitutiva, aditiva e modificativa? O primeiro conceito que nós precisamos deixar bem claro, e muito importante, é que toda vez que uma moção receber emendas, as emendas deverão ser votadas antes da moção propriamente dita. Por quê? Porque se existe alguma sugestão, através de emenda, para suprimir, substituir, adicionar ou modificar o texto original da moção, isso tem que ser votado primeiro, para que, se a Assembleia aceitar essas modificações, adições, supressões ou substituições, aí sim o texto original será votado. E a ordem dessas moções serem votadas, a ordem dessas emendas serem votadas é justamente essa. Primeiro as emendas supressivas, depois as substitutivas, depois as aditivas e depois as modificativas. Uma vez que essas emendas foram votadas, aceitas ou não, aí sim o corpo ou o texto original da moção será encaminhado para a votação. Bem, continuando aqui na conceituação das proposições, existem 3 situações rotineiras das nossas reuniões em Lions que estão previstas nos procedimentos parlamentares e que costumam causar alguma confusão. Por isso, nós vamos procurar abordá-las aqui de forma rápida e sucinta. São elas:
a chamada questão de ordem, questão prévia e questão de preferência. Iniciando então pela questão de ordem. O que é uma questão de ordem? É toda a proposição que levanta dúvida em plenário quanto à interpretação dos regulamentos ou relacionada ao estatuto. Então eu vou dar aqui um exemplo. O presidente, num determinado momento, numa reunião para se escolher a nova diretoria, ele resolve fazer por aclamação a eleição da diretoria. Um companheiro pode, nesse momento, pedir uma questão de ordem, porque o estatuto do clube reza textualmente que a eleição deve ser feita de forma escrita. O voto deve ser um voto por escrito. Então, ele tem direito, o companheiro tem direito de, nesse momento, pedir questão de ordem, e toda vez que o presidente da sessão recebe um pedido de questão de ordem, ele tem que parar a reunião e ouvir esse companheiro. Agora, esse companheiro tem que falar questão de ordem e dizer o porquê é uma questão de ordem, ou seja, qual o item do regulamento que estaria sendo desrespeitado ou sendo dubiamente analisado naquele momento. Não é uma questão de se falar questão de ordem para toda hora que se quiser fazer algum comentário, não. A questão de ordem ela tem que ser necessariamente uma proposição que levanta dúvida em plenário quanto à interpretação dos regulamentos. Já a questão prévia é uma proposição apresentada antes da discussão de qualquer outra proposição que tem por finalidade a sua rejeição, adiamento ou transformação. Então, se por algum motivo, antes de uma determinada moção ser analisada, se por algum motivo alguém gostaria que isso fosse adiado, transformado ou rejeitado por alguma improbidade, pode-se pedir, então, uma questão prévia ao presidente se apresentar essa proposição. E, finalmente, a chamada questão de preferência é uma proposição que solicita prioridade na discussão ou na votação de qualquer tópico. Então, com relação a protocolo, agenda, inscrição para falar, se você se inscreveu inicialmente e alguém está falando da sua frente, você pede uma questão de preferência e assim por diante. Então, a questão de preferência não pode ser confundida com a questão de ordem. Eu espero que tenha ficado bem claro para todos vocês o que quer dizer uma questão de ordem, uma questão prévia e uma questão de preferência. Veja, uma outra entidade comum nas nossas reuniões, também prevista pelos procedimentos parlamentares, é o chamado requerimento. O que é, então, um requerimento? É toda solicitação verbal ou por escrito dirigida ao presidente da mesa por qualquer membro deliberativo versando sobre matéria de expediente ou de ordem. Reparem que os requerimentos podem ou não ser moções, ou seja, alguns requerimentos exigem a manifestação do plenário, outros não. Vamos avaliar isso, então, um pouco mais aprofundadamente. Como eu disse anteriormente, alguns requerimentos podem ser deliberados imediatamente pelo presidente. São exemplos: pedido ou desistência de palavra, justificativa de voto, votação nominal, retirada de proposição. Tudo isso que for requerido ao presidente, ele pode deliberar diretamente. Já existem outras situações que exigem a deliberação do plenário, com ou sem discussão prévia. São exemplos, então, a prorrogação dos trabalhos, destaque na votação de moções, discussão e votações em blocos de determinados assuntos, são itens que devem ser deliberados pelo plenário, mesmo sem discussão. Já votos de aplauso e votos de pesar devem ser deliberados pelo plenário com discussão prévia antes da votação. Uma questão bastante interessante para o Lions diz respeito à definição das demandas geradas durante o processo de debate e discussão nas nossas reuniões. Ao final desse processo de debate, nós poderemos nos deparar com definições de 3 diferentes esferas, segundo o entendimento do grupo. Primeiro, a discussão poderá resultar nos chamados desagravos, protestos ou mesmo greves, que, em última análise, representam uma falha total de resolutividade com a qual, basicamente, todos perdem.
O confronto solucionado através de votações maioritárias ou mesmo negociações coletivas com mediação, embora lícitas e embasadas, levam invariavelmente à condução de vencedores e vencidos. Em algumas situações, estão indicadas decisões executivas, arbitragens ou mesmo julgamentos, que promovem o mesmo tipo de desdobramento. Assim, companheiros, mais modernamente, devemos procurar atingir a chamada resolução coletiva através da construção do consenso, como uma forma ideal de definições das questões dentro do nosso movimento leonístico. A seguir, nós vamos detalhar um pouco mais o que vem a ser essa construção de consenso, ou seja, o nosso objetivo dentro das nossas reuniões. Mais modernamente, e especialmente nas sociedades mais desenvolvidas, as votações majoritárias, as arbitragens e julgamentos têm sido substituídas pela chamada construção de consenso. E é isso que nós devemos tentar buscar para os nossos clubes. Na hora de resolver uma demanda, na hora de resolver uma polêmica, mais importante do que se encontrar a maioria e se estabelecer vencidos e vencedores, é importante se buscar a construção desse consenso através de um processo que leve a uma atitude e um resultado. Todos deverão estar envolvidos e prontamente ávidos a chegar a esse consenso, e ao final desse processo, todos poderão dizer que todos entendem o meu ponto de vista, eu entendo o ponto de vista de todos, e esta foi a melhor solução que nós pudemos encontrar no momento para essa questão. Vejam que aqui não existem vencedores e vencidos. E muito embora o resultado final não seja exatamente aquilo que eu queria, eu tenho a consciência de que é o melhor que nós pudemos conseguir, ouvidas todas as partes, respeitadas todas as opiniões. Vamos procurar abordar mais especificamente e mais praticamente por que esse processo, essa atitude e esse resultado são fundamentais na construção do consenso que nós queremos para a resolução de conflitos dentro do nosso clube. Processo porque a construção de um consenso institui um mecanismo de solução de problemas onde, entusiasticamente, todos os envolvidos dividem, clareiam e defendem os seus problemas e preocupações, informam aspectos relevantes uns aos outros e desenvolvem alternativas, procurando adotar recomendações ao menos aceitáveis a todas as partes. Tudo isso deve ser colocado abertamente a todos os participantes desse processo como uma forma objetiva de se atingir o consenso dentro daquela determinada questão. A construção do consenso se refere também a uma atitude pessoal, já desde o início do processo, onde cada membro se compromete em trabalhar na busca pelo entendimento que deverá ir ao encontro dos interesses e necessidades dele próprio e também dos outros, de forma que todos possam apoiar o resultado. Isso deve ser combinado previamente, já no início do processo. Essa atitude é fundamental para que se consiga atingir o consenso. O resultado que se almeja durante o processo de construção de consenso, com a atitude adequada de cada um dos participantes, é justamente o entendimento nas decisões alcançado por todos os membros ou pela enorme maioria dos membros, após um ativo processo de busca pela solução de cada um dos problemas. Num resultado por consenso, o nível de entusiasmo pode não ser o mesmo entre todos os membros num determinado ponto, mas no balanço geral, todos podem aceitar o pacote final decidido pelo grupo. Companheiros, a resolução de demandas e disputas através da construção de consenso é um grande desafio, talvez uma utopia para muitos, mas uma realidade para tantas outras comunidades que já instituem a construção de consenso nas suas reuniões. Nem sempre será possível construir o consenso nas decisões em Lions, especialmente nas esferas das convenções distritais e internacionais,
pelo tamanho dessas reuniões. Pelo menos não da forma como elas acontecem atualmente. A construção de um consenso demanda tempo e dedicação. Vários e vários encontros, delineamento de problemas, interesses e prioridades, com critérios objetivos. Nem sempre teremos o tempo suficiente para encontrarmos opções de ganho mútuo, embora reconhecendo toda a superioridade desse processo de definição. De qualquer forma, vale a pena pensar nisso e buscar as opções de ganho mútuo através da construção de consenso nos nossos clubes. Nos casos onde está reservado ao plenário decidir sobre uma determinada questão, o processo de votação será conduzido de acordo com as características da reunião, em concordância com o estatuto daquele nível específico de atuação leonística. Somente têm direito a voto os membros deliberativos. A votação pode ser nominal, sentados e de pé, por escrito, braços levantados, cartões de votação, etc. O importante é compreender que cada voto é fundamental e nós devemos preservar o direito e o dever de cada companheiro a expressar a sua opinião através do seu voto. Qual a importância de um voto? Vamos ver o que um voto já representou na nossa história contemporânea. Vejam que curiosidades interessantes. Em 1776, por apenas um voto, a língua inglesa passou a ser oficial nos Estados Unidos da América, em vez da língua alemã. Em 1845, um voto anexou o Texas aos Estados Unidos da América. Em 1868, por um voto, o presidente Andrew Johnson se livrou do impeachment. Em 1876, Rutherford Hayes chegou à presidência dos Estados Unidos com diferença de apenas um voto. E, finalmente, em 1923, com diferença de um voto, Adolf Hitler foi levado à liderança do partido nazista na Alemanha. Bem, companheiros, agora para finalizar, e só para descontrair um pouco, eu quero contar para vocês um caso verídico que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Olha só, numa estrada, o filho pequeno pergunta para o pai: pai, Ferrari é um carro vermelho que tem um cavalinho? E o pai responde: exatamente, meu filho. Por quê? E o menino diz: porque eu acho que eu vi uma. Acabou de passar pela gente. Vamos à sequência. E está aí. Carro vermelho, com um cavalinho. É a Ferrari do nosso menino. O próximo, por favor. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu expresso aqui o meu desejo e esperança de que essa rápida explanação possa estimular mais e mais companheiros a se utilizarem dos procedimentos parlamentares como uma ferramenta útil e fundamental ao crescimento sustentável do nosso movimento leonístico.